Seja muito bem-vindo, sou o professor Júlio César, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Hoje o assunto é ponto médio de um segmento de reta. Ponto médio de um segmento, tá? Mas antes de iniciar o nosso conteúdo, lembra da perguntinha da última aula? Sobre a fórmula que calcula a distância de dois pontos A e B. Nos dois parênteses nós fazemos xb menos xa ao quadrado e yb menos ya também ao quadrado. A pergunta foi, se eu inverter aqui, ó, se eu fizer o a menos o b, tanto aqui no x quanto no y, será que eu erro a conta? Uma pergunta simples, resposta simples também, tá? A resposta é não. Eu não vou errar. A justificativa disso é porque o expoente é quadrado, tá? O expoente é par. Expoente par, isso aqui me evita errar. Exemplo bem simples. Se essa continha aqui tiver que dar 3, você vai fazer 3 ao quadrado, dá 9. Se você inverter aqui, você vai ter o resultado oposto, vai dar menos 3. Só que menos 3 ao quadrado também chega a 9. Então, por conta disso, você não erra. Uma outra coisa que você pode verificar é que essa fórmula foi necessária para o caso da reta inclinada. Se a reta for vertical ou horizontal, será que ela se aplica também? Isso aí fica a seu critério para você verificar. Bem simples também, bem legalzinho. Vamos lá? Não vamos nos alongar muito nisso aqui, porque o conteúdo é este outro. Ponto médio de um segmento. O que vier a ser o ponto médio de um segmento? Primeira coisa que eu tenho certeza é que é um ponto. Olha o nome, ponto. Né? Ponto de um segmento. Onde que eu enxergo um segmento aqui? Ó? Eu tenho o sistema de eixos coordenados, montando nosso plano cartesiano, eixo x, eixo y, reta R, e dois pontinhos aqui, ó, que me dão um segmento. Tá? A partir de A eu consigo montar semi-retas, a partir de B também, mas se eu pegar de A até B, eu tenho um segmento de reta. Então o ponto tem que estar nesse segmento, entre A e B. Onde? Médio, ponto médio. O que isso te sugere? Meio. Então é um pontinho no meio. Vou pegar aqui o amarelo. Então vamos dizer o meio deve estar por aqui, ó. É mais ou menos, né? Claro que a teoria diz que é exatamente no meio. Se o segmento AB tem um comprimento de 10, o M estará no 5. Tudo bem? Ponto médio é um ponto que divide ou separa, né, um segmento de reta em outros dois segmentos congruentes, outros dois segmentos com a mesma medida. O que eu coloquei aqui para você já é parte da demonstração, é a parte do x já completa. E aqui eu vou fazer um pequeno experimento. Eu já deixei pronto aqui, vou voltar justificando o porquê de cada coisa, para te mostrar que isso aqui realmente é válido. E a partir do nosso entendimento, com base no x, a gente volta fazendo o y, tá bom? Então vamos lá, x, eu cheguei a esse resultado aqui, ó. O x do ponto médio, né? Ponto médio, assim como qualquer outro ponto, tem um par de coordenadas, x e y. O x do ponto médio veio dessa continha aqui, ó, que veio dessa equação. Xm menos xa igual a xb menos xm. Isso aqui eu não preciso detalhar muito para você. Passei aquele menos xm para cá mais, o menos xa foi para lá, somei esses dois. Passei o 2 dividindo. Tudo bem? Agora, de onde que eu tirei essa igualdade? Como que eu posso falar que isso é igual àquilo lá? Eu tirei da ideia de que o segmento AC é igual ao segmento MD, tem o mesmo tamanho. Mas que segmento AC? Aqui eu não tenho segmento AC. Eu tenho AM, eu tenho AB, eu tenho MB. Né? MD, nem tem D aqui, não tem C. Mas é essa a ideia que nós vamos começar a representar. E isso veio de onde? Da congruência dos triângulos AMC, olha só, aparecendo um C aqui, ó. Congruência do triângulo AMC com o triângulo MBD, os dois triângulos são congruentes. Note que apareceu aqui um Czinho, ó. E um D também. Ou seja, nós vamos formar triângulos aqui. Tudo bem? Vamos lá? E qual é o caso de congruência? O caso ALA, que os alunos gostam de chamar de ala, por vezes, né? Ângulo lado ângulo. Vamos lá? Como que a gente forma triângulos aqui? Você já deve estar imaginando, né? Como em todas as nossas aulas, nós temos algo que sempre acontece, as projeções ortogonais. Vamos projetar. Aqui, ó. Projetei o ponto A no eixo x, que me deu a coordenada xa.
Vou fazer aqui o M. Vou fazer o B também, já volto para anotar. Ou já anoto logo. X do ponto M. X do ponto B. A mesma coisa aqui no Y. Então tá lá. Tá? Tem sempre valor para X e valor para Y. Podendo inclusive ser valores iguais. Como nós vimos lá na aula falando sobre as bissetrizes, né? Bissetrizes dos quadrantes pares. Os valores de x e y são opostos, porém, na bissetriz dos quadrantes ímpares, os valores de x e y são iguais. Geralmente são diferentes, mas podem ser iguais. Tá bom? Vamos lá. Só um cuidado. Quando eu falo geralmente são diferentes, mas podem ser iguais, eu estou falando no caso geral. No caso das bissetrizes dos quadrantes ímpares, sempre x e y são iguais, tá bom? Só para não misturar uma coisa com a outra. Então, aqui, ó, y de A, y do ponto médio, y de M, e o y de B, yb. Tá lá. Você deve se lembrar que, primeiro, cadê os triângulos? Vamos lá. Na demonstração da fórmula que calcula a distância entre dois pontos, nós fizemos uma projeção meio que esquisita, né? No primeiro quadrante, para projetar no eixo Y, a gente sempre joga para a esquerda. E lá nós fizemos para a direita. Nós pegamos essa projeção e passamos do ponto. Passamos do ponto, olha que loucura. Para formar um triângulo. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar isso aqui e vou puxar para lá. Pronto. Posso passar adiante até aqui? Até posso, né? Mas não vai servir para nada. Então, para evitar desenho demais, poluição no desenho, eu vou colocar só aquilo que vai ser realmente necessário. Vou fazer aqui também. Olha lá, agora nós temos dois triângulos. E quais são os vértices desses triângulos? O primeiro aqui, ó, AMC. E o outro, MBD. Tá? Lembrando, como eu falei no começo, estou fazendo uma demonstração meio que ao contrário. Já deixei pronto e agora estou justificando as coisas. Eu tenho que justificar agora que esses dois triângulos são congruentes. Eu disse que era pelo caso ALA, né? Mas eu tenho que justificar que eles são congruentes. Se eles forem AC, terá o mesmo tamanho de MD. E aí eu vou explicar o porquê que eu faço isso daqui também. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. As projeções são ortogonais. Então, eu tenho certeza que quando uma projeção encontra outra, acontece a mesma coisa que acontece quando uma projeção encontra um eixo. Ângulo reto. Esse aqui ficou um pouquinho feio. Vamos lá. Ângulo reto. Outra coisa que eu lembro lá da geometria plana é aquele estudo, ângulos formados entre retas paralelas e transversais, ou uma transversal. Tá? Olha aqui, ó. As projeções são paralelas entre si, né? São, digamos, retas, embora tracejadinhas, né? São retas coplanares, estão no mesmo plano, e elas são perpendiculares ao eixo Y. Duas ou mais retas coplanares, que estão no mesmo plano, que são perpendiculares a uma terceira reta, são paralelas entre si, tá? Isso é um postulado, né? Geometria posicional. Então elas são paralelas. Se elas são paralelas e tem essa transversal aqui, ó, uma reta que cruza essas duas, esse cruzamento gera junto, né, a reta que cruza, gera nessas duas paralelas ângulos congruentes. Tá? O estudo de ângulos formados entre retas paralelas e transversais tem vários tipos, vários casos de ângulos. Tem os alternos, internos e externos, tem os colaterais, tem os correspondentes, tem opostos pelo vértice, que não precisa nem de duas paralelas, uma só aqui já resolve, tá? Só pra gente lembrar. Mas vamos lá. Então, se esses dois são iguais, eu vou chamar esse aqui de θ e esse daqui também de θ. E aí eu posso te garantir que esses dois aqui, ó, vou mudar a cor, são iguais também.
Eu vou chamar aqui de beta e aqui de beta. Poderia chamar de x? Não. Ah, por que não? Porque o x já estou dando nome para o eixo. É um erro muito feio em matemática você dá o mesmo nome para duas coisas diferentes no mesmo contexto, tá? Eu posso dizer que esse ângulo é x se x já é o eixo aqui das abscissas, tá bom? Vamos lá. Por que eu garanto que esses dois são iguais? Vamos pegar um caso bem simples. O ângulo reto já é 90. Se o θ, por exemplo, para ficar bem facinho, for 10 graus, a soma desses dois dá 100 para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, na geometria plana. Para 180 aqui falta 80, então o beta é 80. Ângulo reto, 90. Θ, no exemplo, vale 10. Então, isso aqui vai dar 100, essa soma. Lá tem que ser 80 também. Tá? Então, o terceiro parzinho de ângulos também vai me dar aí um caso de ângulos correspondentes, ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Tudo bem? Então, vendo por esse lado, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes pelo caso ALA. Ângulo, lado, ângulo. Por quê? Porque eu tenho dois... Deixa eu pegar o amarelinho aqui que acho que vai dar um destaque melhor. Eu tenho dois pares de ângulos aqui, ó, respectivos, que são congruentes. Esses dois, ó, os dedinhos, ó. Esses dois também, ó, aqui e aqui. Ângulo, ângulo. E no meio, entre eles, ó, eu tenho esses segmentos, que também são congruentes entre si. Por quê? Porque a própria teoria de ponto médio fala isso. O ponto médio separou aqui o nosso segmento AB em dois segmentos congruentes. O segmento AM e o segmento BM, ou MB, tá? Os dois têm a mesma medida. Quando isso acontece, nós temos um caso de congruência de triângulos, que é o ALA, ângulo, lado, ângulo. O que me permite dizer que esses dois triângulos são, de fato, congruentes. Se eles são congruentes, eu consigo afirmar que o segmento AC, esse segmento amarelinho aqui, ó, o segmento AC, é congruente ao segmento MD. Aqui eu coloquei simplesmente sinal de igual, porque se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E como eu quero buscar uma equação, espera-se que tenha o sinal de igual, então eu estou usando essa simbologia aqui, tá? Eles são iguais em tamanho. Então AC é igual a MD. Só que, você já deve estar acostumado, já deve ter se acostumado, a ideia de que nós sempre montamos fórmulas, equações, baseadas nas coordenadas dos pontos. E quais são as coordenadas dos pontos? O x dos pontos, x de cada ponto e y de cada ponto. Então é razoável que nós troquemos essa ideia de AC por alguma coisa baseada em x e em y. E aí você lembra comigo, de novo, projeções ortogonais, elas formam um ângulo reto. Esse pedacinho é fácil de verificar, então, que é um retângulo. E você sabe a definição de retângulo, né? Os lados opostos, uma das definições, né? Os lados opostos são... de retângulo não, de paralelogramo, né? Os lados opostos são congruentes, tá? Mas como aqui é um paralelogramo com ângulos retos, então é um caso específico que é o retângulo, tá? Mas vamos lá. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, porque eles são opostos. Ou seja, AC é igual a esse pedacinho. Eu posso também representar pela mesma cor aqui, para dizer que são iguais mesmo. Quanto que vale AC? É tudo isso aqui menos o que eu não quero, xm menos xa. E o MD? Tá, é que aí eu coloquei... Eu vou mudar a cor aqui, ó, para poder representar melhor aqui embaixo. Deixa eu ver essa cor é diferente. Então, tá, nós já sabemos que esses dois são iguais. Mesma ideia, o retângulo. Então, esse lado é igual a esse aqui. E quanto que vale esse pedacinho? Esse todo, menos isso que eu não quero. A parte rosa, né, tudo isso daqui, ó, menos... Aliás, a parte rosa que eu quero é tudo isso daqui, menos o roxo mais o amarelo. XB menos XM. Tá lá. E aí eu consegui finalizar. Tudo bem? Então, de novo, já deixei pronto, voltei justificando. A partir do momento que eu consegui fazer isso aqui, para fazer para o Y, a demonstração é análoga e agora vai ficar bem rápido. Já vou partir dessa ideia da congruência. Assim como a C é igual a MD, o ladinho MC, deixa eu ver que cor que eu posso usar agora.
Agora eu já usei todas, vai acabar repetindo, né? Mas enfim, esse lado aqui, ó, MC, eu vou deixar em branco mesmo, só que em linha cheia. O MC é igual ao BD. Quem conseguiu fazer para o X vai fazer para o Y numa boa. Então vamos lá, MC, o segmento MC é igual ao BD, né? Igual ao segmento BD. E agora vai ser rápido. Quanto que vale MC? YM, ó, o biquinho lá, a última, né, a parte maior, digamos assim, né? YM menos YA. Menos. Igual BD, vamos lá. YB menos YM. YB menos YM. E aí você nota que eu tenho inclusive, ó, MM, AA negativo, BB, MM negativo. Só muda que aqui é tudo X e lá é tudo Y, mas você já percebeu que vai dar a mesma coisa. Vou trazer aquele YM negativo para cá, que vem mais. O YA que é negativo vai para lá mais. Tá? Essa ideia de que é negativo e vai mais, eu não gosto muito de falar isso. Tá? A gente acaba às vezes cometendo uns abusos de linguagem, mas eu prefiro dizer que ele estava adicionando e foi subtraindo e vice-versa. Tá? Eu tenho um YM e tenho outro YM, então eu tenho um total de 2 YM. Não, peraí. Aqui eu estou fazendo o passo a passo e já quis dar um passo maior do que as pernas. Calma lá, né? E agora, passando 2 dividindo, ou só para ser um pouquinho mais enjoado, vamos dividir os dois lados por um mesmo valor? Mas já que eu vou fazer isso, vamos ser enjoado aqui também, na simbologia. Sinal de igual, né? As barrinhas de fração entre as barrinhas do sinal de igualdade. Aí eu posso simplificar aqui. Não tem zero, então tudo bem. YM, ficou feio. YM é igual a YA mais YB sobre 2. E está demonstrado. Exercícios na próxima aula, porque aqui já esgotou nosso tempo. Só para finalizar, vou colocar aqui, ó, coordenadas do ponto médio. Quais são? O X. XA mais XB sobre 2. E o Y. YA mais YB sobre 2. Uma outra forma de você verificar, de você guardar, é que isso aqui é a média aritmética entre as coordenadas de A e B. Coordenada X de A com a X de B. A média aritmética entre as duas. Eu somo isso aqui, divido por 2. No Y, a mesma coisinha. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula. Deixa eu guardar esse monte de giz que está na minha mão, empoeirando por inteiro. Essa foi a nossa aula sobre ponto médio de um segmento. Demonstramos, conseguimos chegar a essa ideia. Na próxima aula a gente realiza alguns exercícios para poder dar significado. Né? Muito obrigado por ter ficado comigo. Dá aquele like, pode se inscrever no canal. E eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e até lá.